adoro, realmente eu adoro cachorro, eu adoro animais. Eu sempre tive muito contato, criei meus filhos assim, cuidando dos bichinhos, eu adoro. E aqui no programa Leoa a gente tem um quadro, né? Chama Moondog, aonde a gente entra aí no mundo dos animais. E quem está aí para dar umas lições para a gente, de umas coisas super interessantes, que eu quero inclusive que ele venha um dia aqui no nosso programa ao vivo, é o Alexandre. O Alexandre, ele é lá da Universidog, é um centro de adestramento de cães, que eu falo, gente, que delícia, né? Você deixa o cachorro lá, daqui a pouco o cachorro está super educado, né? Os meus, inclusive, todos obedecem comando, não saem na rua, não entram dentro de casa. É uma delícia, é o sossego, porque ele mesmo fala pra gente, você tem que ter um cachorro para te dar prazer, não é para te dar trabalho e você, né, ficar o tempo inteiro se preocupando com ele. Então, lá na Universidog, a gente tem umas aulas maravilhosas de como que você, não é para ser o cachorro que faz tudo, sobe na parede, não, nada disso, para você conseguir conviver com o seu cachorro. Então, ele dá umas dicas muito interessantes pra gente mesmo, e hoje ele está falando o seguinte, de hospedagem, né? Quais são os cuidados, quais são os perigos que a gente tem que ter em relação a deixar teu animalzinho aí num lugar que às vezes pode te trazer surpresas, né? Então, nós fomos até a Universidog, estivemos lá para ver como é que funciona, ele explicou um pouquinho pra gente. Vai lá, Alexandre. Olá pessoal, eu sou o Alexandre da Universidog e após um período de merecidas férias, estamos de volta com mais um quadro do programa Moondog. E no programa de hoje nós vamos falar sobre hotel para cães. Principalmente nas épocas de férias, as pessoas têm muito problema em relação a com quem deixar o cãozinho. Não podemos sair porque não temos com quem deixar nosso animalzinho. Então tem que recorrer a um primo, a um funcionário da casa que muitas vezes tira férias junto com a família. Então a coisa começa a ficar complicada. Muitas famílias deixam de viajar por conta disso. Então, existem hotéis específicos para que os cães fiquem hospedados com todo o conforto e segurança, fazendo com que os donos possam viajar com comodidade, sem ficar com aquela preocupação se o bichinho está sendo bem tratado ou não. Um bom hotel para cães deve ter canis espaçosos para que os animais possam se movimentar, bem protegidos contra chuva, de preferência com telhas de barro para os dias muito quentes, né, de calor intenso, para oferecer mais conforto nesse sentido para o cachorro. É interessante também que existam pátios de recreação, telados, com bom espaço, para que eles possam correr também. Então não basta só tomar sol na área de sol do canil. É legal que ele saia para poder correr, se divertir nesses pátios, fazer passeios também em guia com os monitores. Isso é muito importante, porque tem cães que você solta num pátio de recreação, eles dão uma voltinha e já deitam e ficam esperando. Existem cães que não se movimentam muito se eles não forem estimulados para isso. Então, quando o passeador, o recreador anda com esse animal, ele está fazendo todo o exercício que ele precisa para ficar bem. Pois nós já sabemos que os animais que não têm atividade física podem entrar num processo de estresse e ter outros problemas relacionados a isso. Então ele precisa gastar a energia dele. Os lobos passam a maior parte do dia andando, às vezes correndo atrás de caça. Os nossos cães não precisam caçar. Eles ganham a caça morta no prato, que chama-se ração. Mas então eles precisam de alguma forma gastar essa energia acumulada das caçadas em outras atividades, né? Então é isso que um hotel deve ter no mínimo. Boa higiene de canis individuais, para não ter problema de briga, de prenhez indesejável, de um cachorro comer a ração do outro, tá? Então preferencialmente eles ficarem em baias individuais, a não ser os cães que são acostumados juntos. Então alguns proprietários querem que fiquem juntos, esses animais já são acostumados dessa forma em casa, então o hotel deve seguir essa orientação do proprietário. Uma coisa muito importante também que as pessoas devem saber é que alguns cães podem sofrer do que nós chamamos de estresse de separação. O que é isso? Estresse de separação normalmente acontece com cães de estreito convívio
humano, convivem muito com o dono dentro de casa, o tempo inteiro estão sendo afagados, é aquele cachorro de dentro de casa mesmo. Esses, quando existe a separação, mesmo que por poucos dias do proprietário, eles entram nesse processo de estresse que pode se manifestar de várias formas. Por exemplo, alguns cachorros latem sem parar, até ficarem sem voz. Latem, como forma de extravasar essa dor, entre aspas, de separação. Outros começam a roer coisas que não roíam de dentro do canil. As grades, a caminha, as tigelas de água de comida, né? Outros, em casos extremos, chegam até a se automutilar. Tem alguns cachorros que começam a morder as patas, a morder a cauda. Numa tentativa também de extravasar esse sentimento ruim que ele está sentindo, não é? O fator mais comum que nós observamos relativo a esse estresse de separação são os cães que deixam de comer. Eles param de comer por 1, às vezes 2, 3 dias em virtude da ausência do dono. Então, para esses cães que têm essa tendência a passar por esse processo de estresse de separação, nós temos que dar uma atenção especial. Como que a gente pode tentar aliviar isso daí? Com atividade, dando atividade física e calor humano, carinho, tentar suprir essa falta do contato, a falta do amor que ele está passando naquele momento. Então, levar esse cãozinho com a gente, fazer muito carinho, vai para o escritório, leva junto. Então, um hotel legal, um hotel bom, eles atentam para isso e tentam, através de atividade física e calor humano, diminuir as consequências desse estresse de separação e fazer com que o cãozinho entre numa nova rotina no canil e não sinta tanto esse problema. Alguns hotéis oferecem também o serviço de spa, atividades na água para o cão. Isso é muito importante, é muito legal. Eles se exercitam demais na água, se refrescam, especialmente nos dias de calor mais forte. E é uma atividade bem bacana também, que para o cão ir para a água também alguns cuidados devem ser tomados em relação à pelagem, à água no ouvido, né? E sempre tem que ter alguém monitorando esses animais nessas atividades e com uma autorização, entre aspas, do veterinário dizendo que esse animal está apto a entrar na piscina. Os proprietários devem tomar muito cuidado com hotéis que oferecem o serviço de socialização. Por quê? Existem critérios para você poder soltar cães juntos no mesmo espaço. Se esses critérios não forem obedecidos, o risco de acidentes, de brigas feias, até de morte é grande. Então, tem alguns itens que devem ser observados. Tamanho dos animais, o perfil deles, se são castrados ou não. Então, esses são alguns itens a serem observados. O grau de socialização daquele cachorrinho que vai ser solto. Esses itens devem ser observados para que possa haver segurança nesse tipo de atividade de socialização. Senão, gente, vale muito a pena, vale mais a pena pedir para não soltar junto com os outros, ok? Quais os principais cuidados que o proprietário deve ter para contratar o serviço de hospedagem para o cachorrinho? Então, em primeiro lugar, opte preferencialmente por hotéis que já têm um bom tempo no mercado. E procure referências com pessoas que já deixaram cães lá, com veterinários. Então, dê preferência para hotéis que vocês possam ter referências sobre eles e a qualidade dos serviços que eles prestam. Visite o local e veja a higiene. Veja como que é o controle de parasitas, né? Se são usados produtos específicos mesmo para controle de carrapato, de pulga, etc. Né? A segurança dos canis. Se esses canis não tem nada dentro deles que possa oferecer risco para o cão.
um alambrado com um desfiado, entre aspas, com uma ponta que possa cortar esse cachorro, os coxos de água e de comida como que são feitos, enfim, a disposição toda do canil, as grades, cães saltadores, um problema muito sério, se os canis são fechados em cima também, para não haver fuga. E por fim, o grau de comprometimento e de conhecimento das pessoas que trabalham no canil. O quanto eles gostam realmente de cães, dá para a gente perceber fazendo uma visita. E o quanto eles entendem de primeiros socorros, de comportamento, sim, algumas noções básicas pelo menos tem que ter. Então, o quanto eles realmente amam os animais e eles estão trabalhando felizes. Então isso é muito importante também, porque você, proprietário, não vai estar presente e, portanto, não vai ter certeza do que está sendo feito com o seu cachorro, ok? Outro ponto importante é relativo ao verão e ao inverno. Então, no verão, locais com muita sombra para os cães e água fresca em abundância o dia todo. Tem alguns cães que eles gostam de brincar na vasilha de água. Então, se não for um bebedouro automático, daqui a pouco não tem mais água nessa vasilha e o animal pode se desidratar. Então tem que ter alguém o tempo inteiro renovando essa água e se certificando de que o cachorro tem sombra suficiente para ele se abrigar. Tomando cuidado com os horários das caminhadas também, especificamente para algumas raças que têm uma sensibilidade muito grande ao calor, tem que tomar cuidado para evitar um acidente, até mesmo fatal, por uma insolação. No inverno, nós precisamos atentar ainda mais para o abrigo, para o canil. Um tablado de madeira, o cobertorzinho que esse cachorro está acostumado. Precisamos aquecê-lo, ou até mesmo um sistema elétrico de aquecimento que não ofereça risco nas alas de canis. Isso é muito importante. Um reforço muitas vezes na alimentação para as épocas de frio. Então, esses são também fatores muito importantes para serem observados. No ato da entrada do animal no hotel, é necessário que seja relatado pelo proprietário todos os cuidados especiais que porventura sejam dispensados a esse cão. Então, os funcionários do hotel têm que estar cientes de medicamentos que o cão toma, os horários certinho para não ter furo disso daí. Cães idosos, os senis muitas vezes são complicados. Precisa ter uma atenção maior em relação a tudo. O proprietário, então, deve preencher um termo na entrada desse animal, como eu já disse, escrevendo mesmo, relatando ali naquele termo todos esses cuidados que eu já mencionei, que devem ser observados diariamente no trato do animal, assim como os dados, telefone, endereço dos veterinários que cuidam desse animal e já conhecem o histórico dele, para uma eventual emergência serem acionados. Bem, pessoal, é isso aí. Espero que com essas dicas vocês possam encontrar um bom hotel para hospedar seus cãezinhos e, sendo assim, possam fazer uma viagem tranquila, aproveitar bastante com a família e com a cabeça descansada, tendo a certeza de que eles estão sendo bem cuidados por pessoas que realmente têm carinho por eles. Até o próximo programa.